Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. Hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo. O que é ser homem hoje? Para onde apontam os novos discursos sobre as masculinidades? Gente, já estou colocando as masculinidades no plural e a gente vai ver por quê no final desse episódio. Primeiro eu vou começar falando do que foi ser homem até hoje, começando pela masculinidade binária, também conhecida como a masculinidade heróica. Para onde isso pode estar caminhando na atualidade, em direção ao que a gente talvez possa chamar de masculinidades singulares, ou não toda fálica. Eu vou falar sobre isso, mas antes, para quem está escutando a loucura nossa de cada dia pela primeira vez, meu nome é Guilherme Fati, eu sou psicanalista e nesse podcast tratamos das nossas questões humanas de maneira descomplicada a partir do método psicanalítico. Considerem se inscrever no meu canal do Instagram, @GuilhermeFati, com 2 Cs, ou na minha plataforma de cursos e aulas, guilhermefati.com.br. São nesses canais também que eu faço agendamento de consultas e supervisões clínicas, tá bom, gente? E, atenção, tem nova aula na plataforma, a aula chama Ainda Somos Humanos, entra lá para conferir. E tem um pacote de férias com todas as aulas inclusas com descontão, tá bom, gente? guilhermefati.com.br para quem se interessar. E, gente, eu gostaria de lembrar que quem quiser saber mais, se aprofundar mais sobre esse tema, tem uma aula minha na Casa do Saber, que eu falo detalhadamente e aprofundo um pouco mais. Acho que vale a pena conferir lá, tá bom? Bom, vamos começar? Vamos lá, gente. Eu espero que consiga fazer esse percurso com vocês hoje. Do ponto de vista psicanalítico, partindo da lógica binária, onde a masculinidade foi constituída, para uma lógica não binária, não ortodoxa, que é para onde as masculinidades, agora sim no plural, podem estar caminhando. É claro que é um caminho em construção, né, gente? Não esperem uma resposta definitiva sobre o que é ser homem hoje, porque essa resposta é impossível. Mas a gente pode começar a afirmar algumas coisas, algumas direções, né? Isso a gente tem mais claro. Primeiro, a gente não é mais homem do jeito que achou que deveria ser, ou que tinha que ser. Ou melhor dizendo, a gente não é mais homem da maneira que homens de gerações anteriores determinaram, né? Nessa construção que resultou na construção do patriarcado, que a gente chama, né? Que se sustenta e se sustentou por séculos e séculos. Ser homem ou ser mulher para a psicanálise necessariamente são construções culturais e não determinações biológicas, gente. Ou seja, não se é homem ou mulher por ter determinado órgão sexual, pênis ou vagina. O órgão sexual não define a nossa sexuação. Tá claro, gente? Eu vou falar mais disso quando eu for falar nesse episódio das fórmulas de sexuação que o Lacan criou para falar sobre isso. Tá? Tentar simplificar um pouco para que a gente consiga entender. Esse é o primeiro ponto que é importante delimitar. Somos homens pela determinação cultural criada e sustentada pela nossa própria linguagem. E
Diga-se de passagem, essa construção masculina, ou do que é ser homem, não variou quase nada nos últimos 5.000 anos, gente. Chutando baixo. Vocês escutaram o tamanho da encrenca? Qual é a construção binária da nossa masculinidade, gente? É uma construção criada a partir de falsas premissas, né, ao longo dos séculos, no caldo cultural, antropológico, religioso, histórico. Né? Quais são algumas dessas falsas premissas? Vamos lá, gente. Vocês com certeza já escutaram todas elas. Vamos lá? O homem é o guerreiro, o homem é nobre, o homem não chora, o homem não sente, o homem é racional, o homem não é vulnerável, o homem deve ser potente sempre, o homem sempre pode mais. Vocês estão escutando, gente? Essas são algumas das premissas universais do que era ser homem até hoje, até os nossos dias, né? Passando desde Aquiles, Ulisses, o cowboy, a figura do cowboy, a figura do soldado, alguns estilos de herói. Vocês estão escutando como isso foi sendo construído? Quando alguém diz para uma criança, engole o choro, seja homem, o que essa pessoa está fazendo, gente? Além de ser um imbecil, é claro. Está partindo da premissa de que existe uma universal masculina ao qual essa criança pode e deve se referir. A premissa de que existiria o que é ser homem. Eu vou repetir. A falsa premissa de que existiria uma maneira do que é ser homem, universal, que serve para todos os homens. Vai vendo o tamanho do problema, gente. Isso é o que a grande maioria dos homens escutou e transmitiu adiante por gerações e gerações. Bom, o primeiro problema se apresenta aí. Para um discurso se sustentar dentro da lógica formal, que é a lógica da nossa linguagem, ocidental, binária, aristotélica, ela se sustenta em pares de opostos. Isso quer dizer que quando a gente coloca, por exemplo, uma premissa, o homem é forte, imediatamente a gente cria por oposição, a mulher é fraca. Então, gente, o discurso da masculinidade binária, né, que é essa masculinidade construída até pouco tempo atrás, ao longo dos tempos, foi construído em oposição aos valores do que seria ser mulher. Olha que interessante. A mulher foi colocada do lado oposto, em oposição ao que é ser homem. Ou seja, negativada, né? A posição da mulher foi negativada ao longo dos séculos. Séculos não, milênios, gente. Como assim negativada, Guilherme? Vamos lá, gente. Qual é esse discurso de oposição constituído na masculinidade que a gente está tratando aqui? O homem é o forte, a mulher é fraca. O homem é corajoso, a mulher tem medo. O homem é racional, a mulher é emocional. O homem é sociável, a mulher é selvagem. O homem é dominante, a mulher é submissa. O homem é ativo, a mulher é passiva. Esses e tantos outros pares de opostos, gente, tentam colocar a mulher do lado das sombras e o homem no lugar da razão, da potência, da assertividade,
Vocês escutam o lugar que a mulher vai sendo colocada e como o lado homem é sempre o lado positivado? Bom, já deu para entender que essa é a base da misoginia, né, gente? Do discurso misógino também. Estão me acompanhando? Bom, como eu disse, desde Ulisses, Aquiles, antes desses mitos também, até o aventureiro solitário, a figura dos cowboys, né? Clint Eastwood, o pós-guerra americano, o homem como chefe da casa, não é isso, gente? Que sai para garantir o sustento da família, o guerreiro que defende a honra do país, que protege, que deve ser o provedor. O que os homens... E quando eu digo os homens aqui, gente, eu me refiro a quase todas as gerações, né? Desde que começamos a medir por gerações, né? Lost Generation, Greatest Generation, Silent Generation, Baby Boomers. Sim, eu estou incluindo os Baby Boomers, mesmo dentro do movimento da contracultura. Eu vou falar disso depois, por quê. Geração X, ao qual eu pertenço, até a primeira parte dos millennials, gente, dentro dessas gerações, e, claro, 5.000 anos antes delas também. Pouca coisa mudou. Fazendo essa divisão por geração, da primeira metade dos millennials para trás, pouquíssima, quase nada mudou nesse discurso, gente. O discurso da masculinidade binária começa a perder consistência a partir de agora, né? Nesse sentido, a gente avançou mais nos últimos 40 anos do que nos últimos 400. O que me deixa um pouco mais otimista. O que eu estou querendo dizer, né? Para as gerações, para homens, para meninos, né, da geração Z e Alpha, jovens da geração Z e futuros jovens da geração Alpha, que eu escuto no consultório, e sem dúvida nenhuma para a geração Beta que vem aí, a referência do que é ser homem sobre as masculinidades possíveis já são outras. São completamente diferentes, gente. Nesse aspecto, existe quase um rompimento completo dessas gerações com as anteriores. Para eles, esse episódio de hoje, que fala sobre essa maneira até então universal de existir como homem no mundo, já não faz o menor sentido. E essa é a boa notícia. Isso não significa que não existam questões angustiantes para essas novas gerações, mas a questão de ter que ser um machão com chapéu de cowboy na cabeça não é uma delas. Aliás, gente, o termo machão é cringe. Mais do que cringe, para alguns meninos não faz parte do vocabulário. É como você dizer para um menino de 10 anos para enviar um fax ou tirar um xerox. Ele não faz a menor ideia do que isso quer dizer. Para essa geração, talvez, nem seja mais possível falar numa divisão absolutamente binária homem-mulher. Nós vamos ver isso mais para frente no final desse episódio. Para onde caminha, né? Vamos lá. Bom, gente, dentro do discurso psicanalítico, a gente sabe, e eu já falei isso várias vezes aqui, que qualquer binarismo não se sustenta. Freud nos deixou uma invenção que ajudou a destituir esse estilo de discurso consistente, não é? Que é justamente o discurso psicanalítico. A constatação do inconsciente, ou como o próprio Freud dizia, né?
Não somos senhores em nossa própria casa. Existe um saber que nos governa e não sabemos quase nada sobre isso. Existe um saber insabido. Existe o desejo. E esse desejo não se enquadra a nenhuma norma, a nenhum tipo ou tentativa de universalismo. O homem que se pensava tão cheio da razão está enganado. Descartes estava errado. Penso, logo existo? E aqui a primeira grande notícia, né, gente? Se para Descartes, em 1637, era penso, logo existo, ou seja, um discurso onde seria possível acessar uma verdade final e absoluta a partir da razão, a partir de Freud a coisa muda muito, né? A partir de Freud é assim: penso, logo não sei de onde veio esse pensamento incômodo que me faz desejar o que eu não deveria, mas é melhor eu saber um pouco mais sobre isso para tentar parar de me lascar. Talvez Freud não tenha dito exatamente assim, né, gente? Mas vocês me entenderam. Freud descobriu desde cedo que o homem depende da sua fantasia e que essa fantasia é articulada a partir do desejo. Ou seja, Freud constata que nós, homens, somos vulneráveis e, de alguma maneira, submetido aos nossos desejos. Vulneráveis e desejantes. Essa é a novidade. Num primeiro momento, e aí a gente tem um problema, né? Ser vulnerável no discurso masculino daquela época e, de alguma maneira, ainda no discurso da nossa época, era negativado. Ou seja, o homem recalcava o próprio desejo, projetava o desejo recalcado no outro, muitas vezes na figura da mulher, e condenava nessa figura feminina a representação do próprio desejo recalcado. Por exemplo, queimando uma mulher na fogueira dizendo que ela era uma bruxa. Levou muito tempo e mudanças de paradigma como essa que eu estou tratando aqui não acontecem da noite para o dia, né, gente? Ainda estamos nesse percurso. Não é que isso tenha desaparecido, gente. O patriarcado está morto, mas as suas ruínas ainda são um monumento. Uma coisa horrorosa, tipo a estátua do Borba Gato, que não faz o menor sentido, mas ainda está lá. A construção de novas maneiras de ser homem no mundo é uma construção em andamento, gente. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Aos poucos, o discurso do que é ser homem, de poder sentir, de estar vulnerável, de entrar em contato com as próprias emoções, de se colocar desejante no mundo, começa a ser visto de uma maneira positivada pelos homens. A vulnerabilidade não é mais algo pelos próprios homens condenado. Pelas mulheres nunca foi, né? Dos homens, entre os homens, com os próprios homens. O tamanho da encrenca. O homem pode bancar o próprio desejo sem ter que condenar esse desejo recalcado na figura da mulher, por exemplo. Mas não apenas o recalque em relação à figura da mulher. O problema do recalque na própria masculinidade acontece em relação aos outros homens. Aliás, eu vou dar um exemplo agora desse tal do mecanismo de recalque. Vai ficar mais claro. Tive um estudo, uma pesquisa da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, testando homens
homofóbicos. Tá? Testando o famoso machão homofóbico. Gente, essa pesquisa é maravilhosa. Como é que funcionou? Eles instalaram um pletismógrafo. O que é pletismógrafo, Guilherme? Pletismógrafo é um instrumento usado para medir as mínimas variações de dimensão e tamanho dos órgãos do corpo humano. Então, eles instalaram pletismógrafos nos pênis de 2 grupos de homens para medir as mínimas variações de tamanho e irrigação sanguínea. Tá bom? Vocês estão me acompanhando? O primeiro grupo desses homens era composto por homens declaradamente homofóbicos, com discurso de ódio aos gays. O segundo grupo de homens era constituído por homens indiferentes à sexualidade alheia. Esses 2 grupos de homens foram submetidos a algumas horas de vídeos pornográficos com temática gay. Tá bom? Colocaram o aparelhinho lá no pênis, separaram esses homens e mediram as variações, né, dos pênis desses homens submetidos a vídeos pornô gays. Quem você acha que ficou mais excitado com os vídeos gays, gente? Os ditos machões homofóbicos ou os homens indiferentes à sexualidade alheia? Quem? O resultado do teste, gente, é que o pipi daqueles que se declaravam com ódio aos homossexuais foram os que mais aumentaram de tamanho e os que mais se excitaram, gente. Esse foi o resultado da pesquisa e do teste. Ficou mais claro como opera o mecanismo de recalque? Nós projetamos no outro o nosso desejo, condenamos nesse outro esse nosso desejo recalcado. Isso, é claro, vai para além da homofobia. Funciona na misoginia, em tantas outras áreas das nossas vidas, gente. O que eu gostaria muito de deixar claro aqui para vocês é que nós somos constituídos por nossa fantasia, que é a nossa maneira singular de ver e de existir no mundo. E, portanto, nossa maneira única de desejar. Quanto mais a gente souber sobre isso, melhor. Melhor para todo mundo. Melhor para a gente, melhor para quem convive conosco. Né? O recalque perde a função porque você começa a bancar o que você deseja. Né? Não existe ninguém no mundo que tenha exatamente a mesma fantasia e os mesmos motivos pelos quais se angustiar. Cada um de nós fez essa construção única nos primeiros momentos das nossas vidas, através de uma operação que se chama metáfora paterna, que eu já expliquei inúmeras vezes aqui em outros episódios da Loucura Nossa de Cada Dia. Eu não vou explicar de novo hoje. Né? Vamos avançar um pouco. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se cada um de nós deseja, se cada um de nós existe no mundo de maneira única, então eu te pergunto, como poderia existir uma forma única e absoluta do que é ser homem, que servisse para todos os homens na face da terra? Vocês estão escutando onde eu estou querendo chegar, gente? É simplesmente impossível sustentar uma universal masculina. Feminina também, mas a gente está tratando do que é ser homem hoje, né? E por que a universal não se sustenta. Embora, de alguma maneira, essa operação tenha sido tentada pela via do recalque masculino por séculos, a duras penas para as mulheres. É importante de deixar isso claríssimo.
Vocês estão me acompanhando, gente? Estão entendendo o tamanho da encrenca? Eu acho que vale pesquisar no seminário 19, no seminário 20 do Lacan, as fórmulas de sexuação, onde ele formaliza, a partir da lógica paraconsistente, de uma lógica não clássica, vamos dizer assim, ele formaliza o que podemos chamar de posição não binária. Gente, posição não binária ou posição não toda fálica. Isso que a gente está discutindo hoje, atualmente, sobre o não binário, Lacan formalizou, está lá, gente, no livro, formalizado, escrito, desenhado, há mais de 50 anos. Eu proponho a pesquisa. É por isso, agora, né, que eu me autorizo a colocar as masculinidades no plural. Cada um leva a sua marca, a sua letra. O masculino também é plural, por uma questão lógica. E a cultura também acompanha isso, né? Também acompanhou isso de outra maneira. Formaliza também isso de outra maneira. Como é que faz essa constatação lógica? As letras. Sabe as letrinhas? Vamos lá, vamos ver como começou? Primeiro começou com GLS, né? Para falar sobre a diversidade humana, né? Primeiro GLS, isso inclui homens e mulheres. Primeiro GLS, depois LGBT. E agora LGBTQIAP+, né? Lésbica, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais, queer, questionadores, intersexuais, assexuais, pansexuais e um mais, indicando a possibilidade de uma nova singularidade. Ou seja, vai faltar letra, né, gente? O mais já foi colocado aí. Porque não vai ter letra, né, para dar conta da maneira singular de cada um existir no mundo. Vocês estão me acompanhando até aqui? Então, o que eu estou querendo dizer? O patriarcado está em ruínas. O patriarcado não se sustenta mais. E o homem cavou a própria cova. Gente, peraí. Isso não significa que a gente não sinta mais os efeitos do machismo estrutural. Longe disso, ainda mais num país machista, reacionário, religioso, delirante como o Brasil. Mas é possível escutar, não apenas na clínica, mas nas nossas relações. Acho que é bom a gente ver, olhar em volta o que está acontecendo, os primeiros furos nesse discurso. Por isso eu proponho aqui um patriarcado em ruínas. O discurso da potência, de ser o provedor, de ser infalível, forte, invulnerável, racional, produtivo, aquele que sustenta a família, não é esse o discurso até então da masculinidade? É óbvio que esse discurso, à prova de falhas, não se sustenta do ponto de vista psicanalítico, gente. Eu escuto os furos nesse discurso todos os dias no consultório há mais de uma década. E há mais de 40 anos no meu próprio discurso. Olha que interessante, né? Primeiro você escuta no próprio discurso para poder dar conta do discurso que quem me procura em análise, né? E é ótimo que os homens comecem a se dar conta desses furos discursivos, porque é exatamente a partir deles que pode existir uma saída. Talvez, né, a gente esteja passando de um tempo onde alguns homens se dão conta, as mulheres já perceberam isso há muito tempo, que a nossa vulnerabilidade é exatamente o que nos dá
a autenticidade de existir no mundo com o nosso estilo singular. Eu vou repetir, né? Talvez seja o tempo dos homens perceberem que a vulnerabilidade é o que nos dá a autenticidade de existir no mundo, dentro de um estilo singular. O homem vulnerável é um homem autêntico, não mais negativado. Um homem que pode se apropriar da sua maneira de existir no mundo sem colocar em questão a existência do outro. O que eu escuto hoje são homens lutando contra o próprio patriarcado. Isso quer dizer que essa luta não precisa mais ser apenas das mulheres. Embora elas tenham todo o mérito de ter iniciado e sustentado o movimento contra esse estilo tóxico de masculinidade binária delirante. O patriarcado não funciona mais para ninguém. Nem mais para o próprio homem branco heterossexual privilegiado que o criou. E eu quero tomar todo o cuidado aqui, gente, para não cometer esse erro crasso de colocar o patriarcado como um sistema que prejudicou, e ainda prejudica, né? Exclusivamente as mulheres, gente. É preciso ver como o patriarcado funcionou durante séculos contra o homem preto, o homem pobre, o homem velho, o homem analfabeto, o homem indígena e por aí vai. Ou seja, contra uma grande parcela dos próprios homens. E agora a grande novidade. O homem branco, heterossexual, jovem, rico, escolarizado, casado, com filhos, católico, entra no banheiro, coloca um cinto em volta do pescoço e se enforca. Eu escuto na clínica com uma frequência estarrecedora, nas conversas com colegas, trabalhadores do campo da saúde mental, pública e privada, gente. Eu volto a dizer aqui, o patriarcado não está funcionando para ninguém. Se é que um dia funcionou, né? Para uma faixa restrita de homens, talvez. Os homens estão se matando como nunca. Se o patriarcado ainda fosse tão bom assim para os homens, por que entre 60% e 70% dos suicídios no mundo são de homens, gente? Relatório da OMS, Suicide Worldwide 2020, na verdade 2019, está um pouco atrás, é a última pesquisa da OMS. É difícil estabelecer parâmetros e métricas para o suicídio no mundo, porque acontecem sem marcadores muito precisos, né? Acontece em países pobres, em países superdesenvolvidos, entre jovens, entre adultos, entre idosos, em diferentes religiões. O único parâmetro comum e absolutamente discrepante em todos os países, raças, idades, classes sociais, é que o homem está se matando 4 ou 5 vezes mais do que as mulheres. Gente, 4 ou 5 vezes mais é muita coisa. Não dá para ignorar isso. Esses dados, somados às queixas que eu escuto dos homens no consultório diariamente, me faz colocar essa questão de que o patriarcado talvez não esteja funcionando para ninguém, dentro da lógica que os homens mesmos construíram. Olha que interessante, né? Tem que ser produtivo, tem que performar, tem que ser forte. O homem é uma máquina, não pode falhar, ele tem que prover, ele tem que ser potente. O que acontece no interior desse discurso, né, gente? Que é primo irmão do discurso neoliberal, né? O discurso do patriarcado, primo irmão do discurso neoliberal. O que acontece no interior desse tipo de discurso, gente?
né? Os efeitos disso. Um belo dia, esse homem provedor perde um emprego, por exemplo. E 10 meses depois, ainda desempregado, o que ele faz? Ele se mata. Tem estudo sobre isso, gente. E a média é 12 meses. 12 meses de perder o emprego, não conseguindo outro, o homem não serve mais para nada, ele se mata, né? Porque ele está dentro dessa lógica binária, onde existir é produzir. E se parar de produzir, ele deixa de existir. Isso acontece, gente. Então, dentro de uma leitura mais atual, como a cultura está nos colocando isso, né, gente? Eu acho que essa pergunta é importante. Para onde vai as novas masculinidades, né? O que é ser homem para a geração Z? Para onde aponta esse novo discurso? E mesmo para gerações anteriores de homens que já não desejam de maneira nenhuma o fardo dessa masculinidade binária, onde a única opção é existir no mundo como uma máquina infalível, um robô que não sente e que não tenha, e aonde a possibilidade de se angustiar foi retirada. Bom, é sempre bom lembrar, foi retirada dos homens pelos próprios homens. Talvez a gente esteja vivendo uma passagem lógica da masculinidade binária, heróica, crente, universal, para masculinidades singulares, sensíveis, vulneráveis e autênticas, gente. Não é na vulnerabilidade que temos acesso às nossas marcas mais autênticas. Fora disso, caímos na referência universal que nunca se sustenta, pelo menos não dentro do discurso psicanalítico. Talvez a gente esteja caminhando para um discurso onde o referente discursivo do que é ser homem possa recair sobre o vazio. Eu vou repetir. Talvez a gente esteja caminhando para um discurso onde o referente discursivo do que é ser homem possa recair sobre o vazio. E aí sim, temos a possibilidade, como homens, de criar algo novo. Daqui para frente, no plural. E isso inclui necessariamente o feminino. Um beijo para todo mundo e até logo.